Boa, maravilha, pessoal. Estamos aqui para gravar mais um vídeo no canal. Sejam muito bem-vindos ao Lenda em Movimento. Deixe o seu like aqui, se inscreve no nosso canal e vamos para mais uma análise de investimentos. E dessa vez nós estamos falando de Sabesp. Divulgou seus resultados hoje, segunda-feira, dia 10 de novembro de 2025. Resultados do terceiro trimestre de 2025. Lembrando que eu não cheguei a olhar esses resultados antes, tá? Então, nós estamos olhando esses resultados juntos e nós iremos avaliar como foi o resultado de Sabesp, no terceiro trimestre de 2025. Bom, eh, pelo estilo que a Sabesp sempre divulga suas informações, eu imagino que nós não teremos acesso à apresentação de resultados. Se bem que tem aqui, se bem que ela está disponível. Então, a galera, ainda não teve a videoconferência, né, mas teve aqui já o release e teve o a apresentação. Então, ponto para a empresa que divulga a apresentação, mesmo sem ter apresentado, né, isso aqui é uma boa prática inclusive, né. Bom, vamos pegar aqui e baixar esses resultados. Me perdoem pela forma operacional do vídeo, mas é para mostrar até mesmo para vocês que eu não vi o material, antes, né. Vamos lá. Eu gosto de jogar ele aqui, porque eu consigo, né, fazer os meus rabiscos, acompanhar juntamente com vocês aí como que tá o resultado. Então, sem mais delongas, vamos para o resultado de Sabesp, ah, terceiro tri de 2025. Lembrando, é uma empresa muito interessante, né, empresa com um case muito diferente, tá dentro do setor perene que muita gente gosta, né. Aí vem o aviso legal, e aí vem a agenda, né, beleza. E aí vamos para os destaques operacionais. Então, a a produção da água aqui aumentando, né, aumentando 4% em relação ao terceiro trimestre de 2025. Foi só isso mesmo, pouco, né, mas, aumentou. Aqui as ligações também com um leve aumento, né, e aqui o esgoto com um leve aumento, então teve avanço. Terceiro trimestre, esses resultados aqui são operacionais mesmo, né. Então, a companhia segue um avanço um pouco tímido, né, nessas questões aqui, mas pelo menos avança, isso é importante. E aí, importante mencionar que está avançando um pouco trimestre a trimestre, né, mas com um pouco de redução aqui no terceiro, né. Então vamos dar uma olhada. E aí a receita líquida ela avança 0,1%, o EBITDA avança 14% e o lucro líquido avança 9,5%. Indo a 1.200.000.000 e o fluxo de caixa 21%, 1.700.000.000 de, fluxo de caixa aí da empresa, o conversão de caixa de 53%, número muito positivo, número muito bom. E aqui provavelmente vai se repetir a tese de que está acontecendo em Sabesp nos últimos trimestres, que é a receita líquida ela avança pouco, mas o os custos da empresa diminuíram, e aí o lucro consegue avançar mesmo assim, né. Assim, olha a margem EBITDA como tá forte, né. Então, é uma empresa que gera um caixa operacional muito, gera um caixa operacional muito forte, né. Então, é muito bom aqui, apesar do tímido avanço da receita, né. Ah, e aí que, de novo, né, tem do, eh, aquela questão que a gente já explicou em vídeos anteriores, de que esse valor aqui ele é descontado da receita líquida, né, esse valor aqui de construção, tem o valor de bifurcação também, tem o valor da FAUSP. A FAUSP, se não me engano, é aquela questão de eles, darem alguns subsídios, né, para algumas famílias que não conseguem ter, água em casa, né, e no ajustado o avanço fica tímido, mas aqui, ó, ele varia versus 37% negativo mesmo no reportado, né. Então, eh, para o ajustado aqui teve um leve aumento em relação ao terceiro trimestre de 2024, né, mas
O que interessa mesmo é que o EBITDA avança, então tem aqui os gastos de bifurcação, como vocês já estão vendo aqui em cima, né. Eh, Tem esse programa Sabesp, né, Sabesp Gente, tem os 108 milhões da FAUSP, e aí o EBITDA acaba avançando, eh, no ajustado, né, 3,2 bilhões, porque esses valores aqui eles não têm efeito muito caixa, né. Nós vimos isso lá nos trimestres anteriores, né. E a receita líquida, né, aqui os destaques financeiros, né, então, eles até explicam um pouquinho o que está acontecendo, né. Então, na FAUSP aqui, há um aumento de receita, né, de 108 milhões, na verdade, né, um aumento de despesa, né. Tem um ganho de preço aqui, né, de repasse de preço para os clientes. Ah, Tem aqui também esse mix, né, crescimento de economias vulneráveis com acesso a tarifa subsidiada, né. E o volume, né, então algumas algumas coisas aconteceram aqui de pessoas trocando o hidrômetro e tendo mais volume, né, mas mesmo assim a receita veio variando, veio a mesma coisa do que o ano passado. Aqui o deep dive na receita, né, então eles vinham com essa questão forte, né, então tem uma galera que tá pagando mais caro, tem uma galera que não, mas as ligações com acesso à tarifa subsidiada estão crescendo muito, né. 35% de, eh, ligações com acesso à tarifa subsidiada, já são 1.795.094 ligações, né, mas eles estão tendo aqui, com o preço com grandes clientes aumentando, né, trimestre após trimestre, comercial e indústria principalmente, então eles estão conseguindo, meio que pegar a receita que eles perdem aqui com o subsídio, com os grandes clientes, né. E o mix da categoria está aqui em 106, né, então, o que importa é que ele está aqui no mesmo patamar, então isso aqui não está variando tanto, né. Eh, Aqui teve uma cobrança, né, por queda de liminares, né, beleza. É o CAD único, né, beleza. E aí, a receita líquida, eles seguem, né, falando da receita líquida do do EBITDA, né. Então o EBITDA é que o pessoal, né, eu ganho aqui com o pessoal, né, eh, 48 milhões de pessoal, energia, e aí isso tudo aqui faz os gastos gerais administrativos com ganho de receita, né. Então, teve aqui uma reversão de provisão, né, 13% de redução de colaboradores, né, aqui no pessoal, né. Eh Então, assim, o EBITDA avança muito por conta dessas coisas que a gente já, imaginava, né. Foi a mesma coisa que aconteceu no primeiro e no segundo trimestre desse ano. E o deep dive no pessoal, né, então, eles explicam que eles fizeram uma grande redução no quadro de funcionários, né. Teve um avanço aqui do dissídio, né, que é a inflação, mas, eles gastam menos com o pessoal, né, e aí 635 milhões contra 773 milhões no ano passado. Isso aqui, ajuda a fazer com que o EBITDA avance, né. Aqui o lucro líquido reportado, né, então, assim, tem aqui esse valor enorme da bifurcação. Eh, o reportado foi muito forte, né, no ano passado. Teve um resultado financeiro aqui líquido, né, positivo, né, pra cima. Teve o IR e, o lucro veio em 2,1 bilhões, né. Então, eh teve aqui uma atualização monetária de precatórios, então provavelmente eles ganharam alguma liminar. E aí, eh, teve aqui o restante do contrato, né, beleza. Eles detalham muito, né, muito, eles melhoraram bastante com isso daqui. Aqui é o Faturu, né, aqui é só pra gente ver como que tá o CAPEX, né, então a empresa acelerou o investimento, principalmente em esgoto, né. Vou mudar aqui do laranja para um verde, pode ser? Aqui, ó. Então
investimento em esgoto e o investimento em água também melhorou muito, né. Então assim, mais 175% no no Capex que a empresa tem investido. E aí, já bateu aqui 2 metas do ano, né, de novas economias de esgoto, novas economias de água, e falta só aqui o tratamento de esgoto, falta pouco, mais um trimestre, imagino que ela bata essa meta do fator U, que é água, esgoto e tratamento, né. Aí as principais obras, né, entregues em 2025, então o Capex está fazendo efeito. Então, eh, tem aqui famílias com coleta de esgoto, tem o programa Integra Tietê, tem muitos projetos acontecendo, tem o Parque Novo Mundo, né, construção, programa de construção, né, muita tecnologia integrada, 16 novos reatores, muitas pessoas sendo beneficiadas com o tratamento de esgoto. Isso aqui é sinal de que a empresa está fazendo o Capex acontecer, está com muitos investimentos, com, previsão de bons retornos, principalmente aqui no que tange a tratamento de esgoto, né, no futuro. Aqui é a composição da dívida, né, então é importante dar uma olhada em como está a dívida, né. Então, na prática, tem muita debênture, né, é uma empresa que emite muita debênture, mas é uma empresa que, por gerar muito caixa operacional, ela tem aqui uma, eh uma previsão de amortização da dívida, e aí, eh 11 bilhões de caixa disponível aqui, cobre mais do que 4 anos de dívida a vencer, então muito tranquilo, né. As dívidas estão com, vencimento muito para mais de 2030, né, então, eh, muito tranquilo aqui a dívida e fora que ela tem um caixa monstruoso, né. Então, se for olhar aqui no dívida, eh, pelo EBITDA, ela deve falar também na apresentação, mas eu quero olhar aqui na tabela, aqui 1,8, valores muito razoáveis, não precisa se preocupar muito com a dívida não. A empresa está, tendo aí um resultado de dívida, de despesa financeira, imagino, né, igual a Engie está acontecendo, né. Aí aqui ó, eles mostraram, ó, dívida líquida em 1,9 vezes, eh, e olha que o Capex subiu, né, então assim, esse número aqui ele fica sensível com o Capex alto ou abaixando, né, mas o que importa é que tem aqui um retorno sobre capital próprio de 10%, sobre patrimônio líquido de 14%, que são bons índices, não são índices ruins para a companhia não. É interessante ver que a companhia está com um aumento de rentabilidade, né, não era 12% e agora é 14%. Então, isso aqui significa que a empresa está avançando com suas operações. Aqui as áreas foco, né, então, eh, aí é aquela coisa, né, aquela coisa de focar lá nas coisas de investimento, né, tudo isso que a empresa tem que reportar, né. Aí vem fala de pessoas, de tecnologia, de processos, né, coisa que a empresa tem que reportar, parecido com o Bradesco, né, que sempre traz os resultados e depois traz algo abaixo sobre a empresa, sobre o que eles estão fazendo e tudo mais. E sim, eles estão executando um Capex monstruoso, é bom. Tem um backlog de Capex aqui ainda. Tem, liminares sendo indeferidos a favor da Sabesp. Tem o índice de arrecadação aqui. Tem modernização de medidores, né. Isso aqui eu destaquei muito no semestre passado, né. Isso aqui, ó, é muito interessante, a empresa disponibilizar atendimento via WhatsApp. Isso aqui significa modernização, pensamento novo na empresa, né. Então, é muito interessante isso daqui, redução de gás carbônico, por aí vai. Aqui o projeto de hidrômetros inteligentes, né, então eles dão o status de como funciona o hidrômetro. Então aqui já tem, eh, o hidrômetro novo é qual? É, foca nos mais antigos, totalmente depreciados. Imagino que isso aqui deve ser ruim, né. A empresa não consegue medir de verdade quanto que de água está gastando, né, e tudo mais. Então, isso aqui ajuda demais, né. Imagino que o que eles estão tentando implantar é esse volumétrico, né, porque aumentou muito aqui,
Mas olha só a quantidade de hidrômetros que foram implementados desde o primeiro trimestre de 25, né. Então, muito investimento nisso e o rollout esperado para dezembro de 25, né. Isso garante receita, reduz perda. Isso aqui é um baita projeto que a Sabesp está tocando ao longo do ano de 2025. Aqui a resiliência hídrica, né, eles não trouxeram isso aqui no passado, trouxeram de novo agora, se não me engano. Então, tem um novo reservatório aqui, as águas estão com níveis razoáveis, né, não chove, aí o nível aqui fica legal. Então beleza, não tenho nada demais aqui, né, vamos para cima. Transformando lucro em benefício para nossa sociedade, né, então claro, eles distribuem aqui eh, algum dinheiro para os acionistas e reinveste o negócio. 5 bilhões já de lucro líquido nos 9 meses, né. Então, eh, mais ou menos 1 bilhão aqui para a FAUSP, né, pra, suavizar as tarifas para a população, então quem está no CadÚnico, né. 13 bilhões de reais em construções, bens e serviços, então 40.000 empregos diretos, isso aqui é muito interessante, né. Imposto sendo gerado, então, o impacto que a Sabesp tem na sociedade, principalmente lá para o estado de São Paulo, né. Ah, e aí eles estão comprometidos com um futuro menos, menos emissor de gás carbônico, né, padrão, isso aqui é coisa de ESG. Tem uma aquisição acontecendo, EMAI, hum, ah, ser concluído no quarto trimestre de 25, primeiro trimestre de 26. Tá, entendi. Ah, fechamento da transação, tá. Enviar um documento, né. Que é esse EMAI, né? EMAI, EMAI. Sabesp atuando aí no tá. É, parece ser uma empresa aí de é uma usina, né? Uma usina. Interessante, pô. Isso aqui é interessante. Isso aqui é muito interessante. A empresa deve detalhar um pouco mais dessa operação, mas já tá aí detalhando que tá tá atuando na aquisição da EMAI, né. E aí vem os Q&A, né. Aí assim, isso aqui é interessante. Eu vou dar uma olhada nisso aqui lá no release, e aí a gente pode encerrar aqui. Vamos atualizar já a página, a gente vai para o release. Bom, um resultado muito tranquilo do Sabesp, tá. Não é um resultado que enche os olhos não, mas é um resultado que chama atenção por estar se repetindo esse padrão o ano inteiro, né. Então, eh, já esperava isso, tá. Eu falei tanto no vídeo, no início do vídeo, né. Então, legal. Hã, tá. No ajustado o lucro por ação está crescendo, né, muito investimento, ligações novas no terceiro trimestre. Aí eles falam um pouquinho aqui daquelas questões e aqui isso aqui nos interessa muito, né. Uma tabela completa da DRE, né. Então, aqui é a receita líquida que teve um avanço, eh, nossa, teve uma queda absurda aqui, né. Teve um não recorrente aqui, né, imagino que teve. Eh, aí, né, que aqui na receita líquida também uma queda muito expressiva, tá bom. Custo de construção, um aumento expressivo, porque tem mais investimento, é justo, e o EBITDA varia 70% para baixo, né. Mas não tem aqui o ajustado, né. O resultado financeiro aqui e o resultado financeiro veio positivo, né, isso é interessante. E o lucro líquido veio 2.100.000.000, né, margem líquida de 43%. 23 na verdade. Não é uma margem líquida ruim, né. Que eles falam que foi esse evento no ano passado?
da bifurcação, quer ver? É, bifurcação do ativo financeiro e construção em terceiro trimestre de 24. Aqui, ó, ajustado, ó. Aqui sim, o ajustado nos interessa. Porque pro ajustado, a receita no terceiro trimestre veio aqui, ó, o não recorrente, ó, a construção aqui, ó, no, no trimestre, né? Lá no passado, essa receita em construção ficou positiva, porque a construção tinha sido finalizada, né? Então, aqui no ajustado, por isso que vem essa variação tão pequenininha, né? Porque eles tiram esse valor de construção e aí fica mais fácil de enxergar aqui, né? Mas na prática o EBITDA estava sendo 14%, né? Era 2.700.000 e foi para 3.200.000. Margem líquida, ganhando margem líquida, né? Isso é muito bom. Aqui no custo bruto variando para cima, né? No lucro bruto, que é o EBIT, 2.600.000, né? É muito, resultado muito bom também. O resultado financeiro veio, na verdade, negativo aqui, né? Em 754 milhões de reais. Então, a dívida pesa um pouco, né? Mas mesmo assim, o lucro líquido consegue avançar 9%. Margem líquida ganhando também, né? 23%. E o lucro líquido ajustado aqui, é, e o lucro líquido ajustado com um bom ganho, né? É bom dar uma olhada no release por causa disso, né? Aqui eles já mostram aquilo que a gente já mostrou, né? Aqui as variações, né? Então, olha só, o residencial é a maior parte de receita de volume faturado, né? Tarifa média de R$ 4, né? É uma tarifa média muito pequena, né? O comercial tem muito mais potencial, né? Por isso que eles estão ganhando preço lá, principalmente no comercial, né? Mas o que importa é que no residencial cresceu, trimestre contra trimestre, né? É, isso aí. Na tarifa média caiu um pouquinho, né? Mas por causa da FAUSP, né? Mas no total geral consolidado super tranquilo aqui, né? Ligações de água variando para cima, né? Ligação de esgoto também. Aqui os custos de despesas, né? Já sabemos que o, o salário ele vem menor, né? Estão pagando menos salário, estão pagando menos despesa aqui, né? Aqui é o 9 meses, né? Estão pagando menos salário aqui, né? Então, estão pagando menos aqui no materiais gerais, por aí vai. Olhando aqui para os custos totais, a variação foi para cima, né, de 406. Não, a variação foi negativa, né? 15%. Eles estão conseguindo controlar muito os custos, né? E aí é sucesso demais. Aqui, o- a redução de funcionários, né? Aqui os investimentos. E aí acaba, né? Praticamente vem o balanço patrimonial, vem o DFC e pronto. Bom, maravilha. Então, analisamos aqui o resultado de Sabesp. Vídeo muito tranquilo, tá? Não tem muito o que falar aqui. Olhando aqui na tabela do Fundamentei, a gente consegue ver claramente que existe um, existe um, existe de fato um não recorrente aqui, né? No terceiro trimestre, né? Principalmente por causa daquela questão da bifurcação do ativo, né? Então, eleva as margens da empresa para cima, né? Mas a empresa tem ganhado margem ao longo dos trimestres, apesar de ter abaixado um pouquinho a margem EBITDA, né? Eh, mas, né, teve um resultado positivo de 617 milhões, não foi negativo, né? E que o lucro líquido com a margem ganhando margem, né? Olha aqui, ó. Se eu for olhar aqui nos trimestres anteriores, 23% aqui. Então, tá fazendo diferença aquela questão da empresa conseguir ter reduzido o seu pessoal, né? Empresa que está ganhando muito patrimônio, né? Tem um caixa cavalar, dívida tranquila, né? Olhando aqui pro dívida líquida sobre a EBITDA, né? Os caixa livre de 9 bilhões, então a empresa consegue gerar muito caixa,
tem um CAPEX alto, né, para os padrões dos últimos anos, né? E aí, empresa super tranquila, tá? Nada demais. Segue o jogo. eh, e aí a gente pode encerrar o vídeo, né? Que o retorno é monstruoso, né? Eu acho que a Sabesp é um caso de empresa que está com a cotação muito cara, né? Provavelmente vai vir um agrupamento por aí, né? E aí, cotação por lucro seguindo no longo prazo, né? Tranquilo demais. E a gente pode seguir para o nosso comentário, clássico comentário, onde nós falamos sobre Sabesp, tá? Então, beleza. Até daqui a pouco. Maravilha. Vamos então finalizar o nosso vídeo. Receita crescendo apenas 0,1% no ajustado. Continua sendo um reflexo da FAUSP. Continua acontecendo nesse trimestre e da continuidade da empresa em atender pessoas lá do CAD único. Então, está oferecendo subsídio a rodo no trimestre. Isso está segurando um pouco o avanço da receita. Só que apesar disso, o EBITDA veio com um crescimento de 14%, reflexo novamente de um trabalho que a empresa fez em gastos operacionais, que já tem refletido na empresa, nos resultados da empresa há um ano, principalmente na linha de pessoal. O lucro líquido também veio com um excelente aumento, né, reflexo do trabalho que a empresa tem feito nos gastos gerais administrativos. Gastos, o CAPEX a todo vapor, metas do fator 1 batidas para 2 metas das 3, e certamente irá alcançar a terceira com o quarto tri chegando. O atendimento no WhatsApp foi novamente destacado. Eu acho que por ser uma companhia, eu comparo muito com a Copasa aqui em Belo Horizonte, porque os caras são atrasados demais. Mas me chama a atenção esses novos hidrômetros que estão sendo colocados. Isso garante faturamento, previne perdas, né? E é mais um reflexo do CAPEX na companhia, né? Mas chegou a 14%, avançou 2%. Isso aponta para ganho de produtividade da companhia, né? E aí teve o esclarecimento da operação de aquisição da EMAI, né? Isso reforça a segurança hídrica lá para São Paulo, como eles mesmos explicaram no fato relevante. E a aquisição deve ser concluída no próximo trimestre e é, de fato, muita estratégia para a companhia. É uma aquisição um pouco salgada, assim, mas é uma aquisição estratégica para a companhia. Bom, é um resultado que tem se repetido ao longo do ano inteiro. Desde o primeiro trimestre é a mesma coisa. A receita não avança muito, gastos operacionais é, seguem em decrescente, e aí por isso que o resultado vem bom, tanto no EBITDA quanto no lucro líquido, né? Mas a empresa segue com CAPEX cavalar, segue fazendo investimentos, está gerando caixa, tem um caixa enorme, a dívida, apesar de estar está pesando no resultado um pouquinho, mas a dívida líquida sobre EBITDA é tranquila. E aí quando vier alguns ajustes na tarifa, né? A gente espera que essa receita volte a crescer e não se mantenha em linha como foi nesse trimestre e nos outros trimestres anteriores, né? Então, é isso. Esse foi o resultado de Sabesp para o resultado pro trimestre de terceiro trimestre de 2025, né? E eu queria que você comentasse aqui o que você achou desse resultado. Gostou? Não gostou? Comenta aqui e até o próximo vídeo. Muito obrigado por quem me acompanha até aqui e valeu. É o Lenda em Movimento sempre na pista. Muito obrigado e até a próxima.